Às 11 horas mais 15 minutos de volta com o CBN Maceió, porque hoje é o dia do nosso consultório CBN Comédia e Rádios. É isso mesmo, gente. Por quê? Porque a gente quer informação com qualidade, nós queremos aqui prevenção como elemento diferencial das nossas vidas e olhe, saúde com credibilidade. Você encontra lá na Med Rádios, equipe qualificada, tecnologia atualizada e tem por lá um coração e braços enormes esperando você chegar para acolher, para abraçar e para ser resolutivo na sua vida. Recebendo hoje aqui Dr. Rui Costa, médico neurocirurgião, diretor-presidente da Med Rádios, Dr. Ives Borer, médico radiologista intervencionista, especialista em procedimentos minimamente invasivos guiados por imagem, e Dr. Bruno Vieira, médico endoscopista, especialista em terapias por endoscopias e procedimentos terapêuticos do aparelho digestivo. E a gente quer conversar muito porque a medicina avançou demais. A gente não precisa mais abrir você inteiro para fazer coisas que a gente pode fazer minimamente invasiva. E a gente vai entender qual é o significado disso, porque isso exige, para além de especialistas, pessoas extremamente capacitadas, tecnologia para que isso seja feito, materiais de qualidade para que aquilo que seja feito seja duradouro, seja resolutivo na sua vida. Dr. Rui Costa, a gente tem conversado muito sobre essas demandas que a sociedade quer, precisa, e que a ciência tem se debruçado para ofertar, e do desafio. A Med Rádios, por exemplo, de estar o tempo todo atualizada para suprir as demandas também dos especialistas. Quanto mais especialista, quanto mais qualificado, maior é a exigência para que essa especialidade seja cada vez mais resolutiva na vida das pessoas. Um bom dia, doutor. Bom dia, Elias. É um prazer estar falando com você e com seus ouvintes e trazer... como de costume, nós trazemos para esse programa pessoas que certamente têm informações para o interesse do grande público e que mesmo para mim, que milito vivo há longo tempo em hospital, fico surpreso às vezes com as novidades técnicas que essa turma está trazendo e vai relatar alguns casos aqui para você. Por exemplo, Dr. Bruno, além de cirurgião, tem uma formação em endoscopia no EMIP, Dr. Ives também tem uma formação de radiologista, uma formação muito densa no AST, no AC Camargo. Eu pediria que os dois, quando começassem a falar, falassem um pouquinho sobre a formação de ambos, que é uma formação muito interessante. Mas, Elias, esse pessoal está fazendo coisas que assustam mesmo cirurgiões vividos e experimentados em hospitais. Esse pessoal está operando, por exemplo, tumores de duodeno, tumores hepáticos. Muitas vezes opera de manhã, o paciente está indo embora de tarde, sem incisão, eventualmente cirurgias guiadas ou por endoscopia ou por tomografia, e são coisas realmente que surpreendem aos médicos acostumados aos métodos mais tradicionais. Vamos passar a palavra para eles e você vai ver quanta coisa interessante, Elias. Vamos conhecê-los, vamos conhecer. Dr. Ives Borer, é um prazer tê-lo aqui, um bom dia. Bom dia, Elias. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho. Então, eu sou radiologista intervencionista, eu tive a oportunidade de fazer minha formação de radiologia diagnóstica lá no Hospital Albert Einstein, e a parte de intervenção eu fiz no Hospital AC Camargo, que são instituições que a tecnologia e a rotina de casos complexos faz parte do nosso dia a dia. Então, é uma satisfação poder trazer parte desses procedimentos vivenciados lá em São Paulo, aqui para Alagoas. Olha que coisa boa. Dr. Bruno Vieira, é um prazer tê-lo aqui, um bom dia. Bom dia, Alex. Um prazer também, é uma satisfação estarmos juntos aqui divulgando a nossa área, a nossa especialidade. Minha formação inicial em cirurgia, a seguir em endoscopia, realizada lá em Recife, no IMIP. A gente tem a oportunidade de identificar a mudança no perfil da medicina atual em relação a 16 anos atrás, que é quando eu me formei. Então, assim, a gente identifica que a medicina exercida hoje em dia em relação à anterior é absurdamente diferente, porque a gente evoluiu como médico, evoluiu como técnicas, como dispositivos. Então, em cenários que há 16 anos que
é um tempo relativamente curto, pareciam inimagináveis, a gente realiza de forma natural hoje em dia. Olha, que coisa boa. Então, quer dizer, doutor Rui, que cenários, como disse aqui o doutor Bruno, que antes pareciam insolúveis para o fígado, vias biliares, pâncreas, então, quando se falava em algo no pâncreas, parecia uma sentença, algo fatal. Hoje tudo isso tem soluções, e soluções que estão aqui. Aqui quem está nos acompanhando no YouTube está vendo, e quem está aqui ouvindo pela CBN vai poder compreender um pouco melhor, doutor. Elias, eu vou pedir para que o doutor Ives exemplificasse, por exemplo, uma patologia que era uma coisa que assustava muito a gente. Eu me lembro quando eu era estudante, a primeira vez que eu vi um paciente com um carcinoma hepático, com um câncer hepático. Além de ser uma sentença de morte, quando esse paciente tentava ir para um tratamento, para uma abordagem cirúrgica, era uma tragédia, né? Um procedimento extremamente invasivo, com um índice de complicação elevado, com a mortalidade elevada, e hoje, muitas vezes, essas lesões são abordadas, entendeu? Sem aquela tradicional mega incisão, são abordadas com tranquilidade, e você vê o paciente ir embora, muitas vezes andando, no dia seguinte. E você gostaria de falar um pouco sobre a abordagem de lesões hepáticas guiada por tomografia? Sim. Então, a neoplasia hepática, o hepatocarcinoma, é uma neoplasia muito frequente na nossa população, ainda é uma das grandes causas de mortalidade por câncer na nossa população. E a possibilidade da gente trazer formas de tratamento minimamente invasivo é um ganho imenso para a nossa população. Houve um grande desenvolvimento da tecnologia com a qual a gente trata esses pacientes. Então, atualmente, o material que a gente utiliza, que é a ablação percutânea, ela nada mais é do que uma agulha. Então, a gente posiciona o paciente no aparelho de tomografia, faz um planejamento minucioso. A gente vê todas as estruturas próximas do fígado, faz todo um preparo do ambiente, entra com a agulha. Após o posicionamento da agulha, esse dispositivo vai gerar uma onda de calor. Então, através do calor, a gente destrói o tumor e consegue gerar uma margem de segurança. Então, a ablação, para lesões bem selecionadas, atualmente a gente consegue entregar taxas de resolutividade próximo da cirurgia. Mas o paciente não precisa fazer um corte profundo, ele não precisa depois ir para a UTI. Na maioria das vezes o paciente vai para o apartamento. Se for um paciente mais idoso, com alguma necessidade de internação, a gente deixa ele dormir no hospital. No dia seguinte, quase 100% dos pacientes já vão para casa. É um procedimento que a taxa de sucesso é acima de 90%. Então, a gente tem uma satisfação grande de poder tratar esses pacientes, já que são casos muitas vezes complexos e que em cirurgias abertas a recuperação seria muito mais difícil. Fico imaginando aí, né, controle de sangramentos e uma série de outros problemas, e sem falar que do ponto de vista hospitalar é um leito que é desocupado com muito mais rapidez. Se está associado a um plano de saúde, é um custo a menos para o plano de saúde, ou seja, não há absolutamente nenhuma observação negativa em ações como estas. Diminui muito a morbidade e as complicações, né, Elias? A gente pode falar sobre custo-efetividade. Esses procedimentos minimamente invasivos, eles são custo-efetivos. Então, é bom para a operadora de saúde, é boa para o paciente, é bom para o hospital, porque vai dar esse dinamismo da internação do paciente. Então, tem um ciclo positivo quando você agrega na instituição esses procedimentos minimamente invasivos. E fundamentalmente bom para o paciente, né? Exatamente. E a família que está esperando ali, que quer que ele saia o quanto antes e saia melhor do que entrou, e esse é o elemento fundamental. Essa é a prioridade, Elias, né? O Bruno tem uns exemplos muito interessantes, entendeu? Ressecção de tumores altos, de tumores de vias biliares, tumores hepáticos, tumores do trato digestivo. Eu vou passar a palavra para ele, mas eu vi alguns casos operados por esse rapaz, realmente achei surpreendente a praticidade desses procedimentos minimamente invasivos realizados hoje, em comparação com os tratamentos tradicionais. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que um ponto importante da gente pontuar é que a gente vive a era da medicina de precisão.
Então, o que a gente vai buscar sempre é um diagnóstico assertivo. Então, se a gente dá o diagnóstico correto, a gente vai traçar o tratamento adequado. Então, a gente tem a possibilidade, através dessas abordagens, no meu caso, endoscópicas, de acessar pela via oral ou pela via anal, ou seja, não tem nenhum tipo de corte, as estruturas profundas. Então, a gente consegue chegar nas patologias e o primeiro passo sempre é tentar dar o diagnóstico, que esse aí era a medicina convencional relacionada à endoscopia. A gente ia lá, dava biopsiava, dava o diagnóstico e passava esse doente adiante. Ele ia para uma cirurgia, ele ia para uma quimioterapia, ele ia fazer alguma outra coisa que não competia a nós. Contudo, nos últimos tempos, com as evoluções, com os dispositivos que surgiram, esse doente fica retido conosco. Então, a gente vai dar o diagnóstico e a gente vai tratar. A gente vai ressecar a lesão. Existem várias técnicas. Cada lesão vai ter uma nuance, vai ter uma característica específica. Mas a gente consegue fazer o tratamento, o diagnóstico e conduzir esse paciente do começo ao fim pela via endoscópica. Isso aí permite uma recuperação muito precoce. São pacientes que podem retornar ao seu lar, às suas famílias, tempos curtos, 24 horas, 48 horas, sem nenhuma restrição, sem nenhuma limitação e, acima de tudo, que é o que a gente busca, o seu problema resolvido, né? Curado ou, se não curado, drenado naquelas patologias que já tem um grau mais avançado, mas resolvendo a vida do doente, né? E trazendo conforto e segurança, que é o mais importante. E olha só, eu fico a imaginar, porque as pessoas acreditam que o médico não tem alma. O médico tem alma, gente. O médico sofre quando está diante de um caso e não tem as armas necessárias para lutar, embora ele saiba como lutar. Ter os instrumentos necessários no momento oportuno, doutores, isso significa a realização do próprio médico e da medicina. Isso, e quando a gente está falando de uma estrutura de alta complexidade como a MedRadios fornece, a gente está falando de instrumental que vai solucionar a vida do paciente. Então, se a resolução não vier por via endoscópica, o IVES vai abordar por via intervencionista, percutânea. Se a gente não resolver nenhum dos dois, a cirurgia vai estar junto, a oncologia vai estar junto. Então, a multidisciplinaridade permite que a gente acolha doentes mais complexos e consiga reter ele aqui em Maceió. Porque muitas vezes são pacientes que a gente até perdia para outros estados, para outras cidades, buscando serviços mais complexos e que agora permite que a gente tenha a resolução definitiva do caso dele. Olha só, que coisa boa. Alex, a gente faz um breve intervalo, vamos tentar antecipar alguma coisa do que tem no bloco a seguir, porque eu gostaria de falar também um pouco sobre sintomas. A população tem muitas dúvidas dos fatores de risco e das indicações desses procedimentos, só que agora numa linguagem para a população entender quais são os problemas no teu fígado, no teu pâncreas e de que maneira a gente pode resolver com radiointervenção, de forma minimamente invasiva, as outras técnicas que nós temos e que estão à disposição de todos lá na MedRadios, aqui, gente, tanto no Farol quanto nos exames que nós temos aqui também na MedRadios, aqui na parte baixa da cidade. Um breve intervalo, em seguida o repórter CBN. Às 11 horas mais 33 minutos, olha, o consultório está lotado hoje, o consultório CBN. Consultório CBN com MedRadios está sempre lotado, sabe por quê, gente? Porque a gente fala sobre tecnologia, sobre inovação, mas a gente fala sobre humanidade, acolhimento, resolutividade. A gente fala aqui sobre aquilo que está mais atual. Profissionais de altíssima qualidade e que tem o todo. Doutor Rui, quando o senhor imaginou a MedRadios, o senhor já imaginou assim que o círculo seria completo? Que o profissional, o mesmo profissional, aquele que faz ali a consulta, é ele que indica os exames são feitos na própria instituição, ele intervém, olha, eu quero o exame desse jeito aqui, e a partir dos exames, a resolutividade, é cirurgia, vamos fazer a melhor cirurgia, é uma outra intervenção, nós vamos fazer, é minimamente invasivo, pode ser feito, vamos fazer aqui, isso é um domínio fantástico,
Isso não é comum na imensa maioria das instituições e para os médicos em geral no Brasil inteiro. Elias, como gestor do hospital, eu lhe digo que é impossível, se você se isolar, você vislumbrar e você organizar e providenciar esse tipo de solução. Tem que haver uma interação entre o gestor e o técnico, o médico, que foi buscar esse conhecimento, por exemplo, que saiu do estado, às vezes que saiu do país, para desenvolver uma habilidade. Então, é muito importante a interação desse médico com o gestor, porque eu não consigo ter uma visão sobre doença hepática, sobre doença pancreática, sobre doença biliar, que Bruno e que Ives têm. Não consigo, porque é outra área, é outro tipo de informação. Mas quando esse pessoal volta e diz, olha, nós estamos precisando de um tomógrafo com tal grau de precisão, nós estamos precisando de um endoscópio com tal grau de resolução, nós estamos precisando que o radiointervencionista interaja com o endoscopista que tem uma formação própria para isso, que tem uma formação similar, porque ambos às vezes trabalham juntos, né, no mesmo caso. Então, simplesmente o fato de ser médico e de ser gestor não lhe capacita para ter esse discernimento. De onde vem esse discernimento? Da interação que nós temos, nós gestores, com esses médicos que buscaram um conhecimento extremamente específico, né? E através dessa interação do conhecimento deles com a nossa capacidade de gestão, nós conseguimos trazer para o nosso estado esse tipo de tecnologia, esse tipo de serviço que fica disponível para a população como um todo. Para a população é um ganho, mas, repito, para que isso seja feito, tem que haver interação entre o médico bem formado e o gestor. Doutor Ives, na sua atividade médica, como é que tem sido esse sistema em que você consegue interagir no todo, fechar esse círculo? E, claro, aproveitando aqui, falar para a comunidade em geral, daquilo em que o senhor trabalha, quais são as principais doenças, Luiz? Tem sintomatologia? Quais são os procedimentos que a gente tem à disposição? Elias, essa interação com os diversos profissionais a gente tem que fazer no dia a dia, não apenas pela conversa, mas através dos exames. A gente tem que fazer o que a gente chama de tumor boards, que são reuniões multidisciplinares, nos quais a gente tem a possibilidade de levar os casos complexos. Cada profissional na sua área pode dar opiniões e aí a gente tomar a melhor decisão para o paciente. Então, essas decisões multidisciplinares, elas sempre visam o melhor resultado possível. Quando a gente fala de fígado, a gente pode alertar a população que a gente deve se preocupar sobremaneira com as causas de lesões crônicas do fígado. Antigamente, a gente falava muito das hepatites virais, da B e da C, mas se a gente fala de frequência, cada vez mais, além do etilismo, a esteatose, a gordura no fígado, vem ganhando um papel de destaque. Então, é um tema tão frequente, as doenças metabólicas, a deposição de gordura no fígado, que a população, com o ganho de peso, com a mudança dos hábitos alimentares, tem que se cuidar. Porque nos Estados Unidos já é a principal causa de cirrose e posterior surgimento de lesões hepáticas. E no Brasil a gente está seguindo o mesmo caminho. Então a população tem que cuidar dessa parte alimentar, cuidar do fígado e fazer os exames de rotina, de check-up. Porque é na detecção precoce que a gente vai conseguir fazer a detecção dessas lesões. Além disso, a gente consegue oferecer soluções diagnósticas para diversas áreas do corpo e tratamento também, não apenas para a parte hepática. Olha só que coisa boa. E na consulta, gente, você já tem essa conversa com o médico especialista e ali vem todos os elementos preventivos nessa conversa, para que a gente não tenha. Nós estamos agora aí com o vape, que deve ter aí alguma repercussão também no fígado. Nós temos agora um hábito que é saudável, que são os exercícios físicos, mas tem muita gente utilizando de absolutamente tudo, até remédio para disfunção erétil que está sendo utilizado.
nas academias, e isso deve ter também uma repercussão lá pelo fígado. Então, a coisa não é tão simples assim não é, doutor Bruno? É isso. Puxando o gancho, eu queria até aproveitar a oportunidade para direcionar os pacientes ficarem atentos a alguns sintomas, tá? Então, as doenças do fígado e do pâncreas, elas vão cursar com aquelas clássicos, dor na barriga, né, a dor abdominal, mas algumas outras características são mais importantes. O amarelão nos olhos, que é a icterícia, tá? Quando a gente está amarelo, existe alteração também nas fezes, que ficam branca, e o xixi fica preto, chama colúria. Essas características estão associadas à obstrução da via biliar. E essa obstrução da via biliar pode ser benigna ou maligna. E para isso é preciso ficar atento para que a gente possa intervir. Quando a gente fala nas doenças biliopancreáticas, a gente pode ter doenças benignas, que são as pedras, um cálculo que saiu da vesícula e obstruiu o canal do fígado, ou você pode ter doenças malignas, pode ter câncer de pâncreas e todas as estruturas anatômicas ao redor da via biliar, do próprio fígado. Então, esses sinais a gente tem que estar sempre atento. O amarelão, uma perda de peso, modificação do padrão de fezes e de urina. Olha, gente, isso é super importante que o doutor Bruno está colocando aqui. Doutor Bruno, eu queria só reforçar o que vem a ser a CPRE. CPRE é uma sigla que vem de um palavrão que é colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. Mas esse palavrão, que é resumido nessa sigla, é uma abordagem que a gente consegue, através de um aparelho de endoscopia, acessar o fígado. Então, a gente pode, o aparelho que vai através da boca, chega até o intestino, que é a porção do duodenal, e lá a gente canula, ou seja, acessa a via biliar. Então, a gente pode acessar o pâncreas, pode acessar o fígado, pode acessar o colédoco, e aí a gente vai direcionar o nosso tratamento à origem dessa obstrução da via biliar, que foi aquelas causas que eu falei, benignas ou malignas. E a gente tem avanços recentes, que é a colangioscopia, que permite que a gente entre até com a câmera e navegue dentro dessas estruturas. Então a gente consegue navegar e visualizar por dentro do fígado, por dentro do pâncreas, ter uma visão direta daquilo que a gente está tendo de investigação diagnóstica. Doutor Ives, vamos reforçar aqui sobre a radiointervenção. O que é que vem a ser e das suas aplicações? Então, a radiologia intervencionista, ela é basicamente você fazer procedimentos guiados por método de imagem. Procedimentos minimamente invasivos, ele não é somente a biópsia ou a ablação que a gente falou anteriormente. A gente pode tratar lesões de pulmão, de fígado, ossos. Então, a gente atua muito no diagnóstico, mas a gente também vai atuar, inclusive, para pacientes com um estadio mais avançado. Uma técnica que a gente trouxe aqui para Maceió é o que a gente chama de gastrostomia percutânea. É aquele paciente que não consegue se alimentar, ele precisa de um canal de alimentação para o estômago, mas ele pode ter uma lesão no pescoço, no esôfago, que não permite o endoscópio. Então, a gente faz isso tudo guiado por tomografia. E já entrando nesse mérito de interação com a endoscopia, a vinda do Bruno para a nossa instituição foi uma incorporação muito grande, não somente de procedimentos, mas a interação de profissionais, porque agora a gente vai começar a migrar para uma época de abordagens de vias biliares complexas, na qual o Bruno, pela endoscopia, e eu, pela radiologia intervencionista, podemos atuar de forma conjunta no mesmo procedimento. Isso daí é o que tem de mais moderno na abordagem de lesões hepáticas, biliares e pancreáticas. Olha que coisa maravilhosa, gente. Doutores, só para a gente fechar aqui essa questão, problemas no fígado, qual é o perfil de quem tem esse problema? Isso é coisa só de homens e homens mais velhos, ou não é bem assim? Então, interessante, né? Qualquer idade pode ser acometida. Então, até eventualmente crianças, se tiver um cisto do colédoco. Mas, vamos falar de uma maneira mais global, a gente vai estar falando de um público adulto. A característica da doença é que vai se distribuir pela idade. Então, pacientes mais jovens vão ter tendência a ser doenças benignas. Então, o principal delas, disparado, os cálculos das vias biliares.
o cálculo da vesícula que não é operado, e aí um desses cálculos migra e obstrui o canal do fígado, que é o colédoco ou o pâncreas, e aí vai causar aqueles sintomas de amarelão. Nas populações mais velhas existe um risco maior de ser as doenças malignas, de ser o câncer. E aí a gente vai ter que lançar mão de dispositivos, primeiro, para dar o diagnóstico correto dessa patologia, para poder definir qual é o tratamento adequado. Porque um câncer vai depender muito da localização, do tamanho, da evolução, para definir o tratamento dele. Mas quando a gente fala de uma população jovem, doenças benignas, população mais velha, doenças malignas, mas isso pode haver um intercâmbio das duas coisas. E acomete tanto a população masculina como a população feminina, sobretudo acima dos 40, 50 anos, o tumor hepático ele começa a se manifestar de uma forma mais exuberante. A partir da sexta década, as neoplasias de vias biliares elas começam a surgir mais. Então, realmente, como o Bruno falou, essa diferença etária para a gente já direciona muito o nosso racional do que deve estar acometendo o paciente. O doutor Bruno falou sobre os cálculos na vesícula, é isso, doutor? Isso. Dá para viver sem vesícula? É melhor retirar logo? É o quê? A gente está em evolução, é isso? Não precisaria da vesícula? Qual é a função dela? Existe uma discussão que é bem polêmica no meio médico e acadêmico, que é a relação da doença, a calculose da via biliar, da vesícula em específico, do paciente assintomático. Eu tendo sempre a dizer, opere. Porque se você tem pedra na vesícula, pode ser que você passe a vida inteira sem nenhum problema. Mas, quando esses cálculos migram, os problemas são tão grandes que não faz sentido você ficar guardando essa bomba relógio dentro de você. Existem outros colegas que vão dizer, se eu não sinto nada, eu vou ficar acompanhando. Mas quem trata as complicações desse cálculo quando ele migra, que é o tratamento que a gente faz por CPRE, vê que são casos que podem evoluir com desfechos negativos mesmo, porque você pode ter uma pancreatite severa. E, assim, eu não vejo muito sentido em acompanhar cálculo. Então, pela minha formação natural como cirurgião, a tendência é sempre indicar cirurgia nesses casos. Eu vou fazer um parêntese, que a gente pode ter o cálculo na vesícula, mas a gente nunca sabe quando vai complicar. Um paciente jovem que a gente tinha feito o diagnóstico de uma pancreatite leve, a gente identificou que tinha cálculos na vesícula biliar, foi indicada a cirurgia, porém em menos de um mês ela voltou a fazer um quadro grave de pancreatite e teve uma perda severa da função pancreática em definitivo. Então isso que o Bruno colocou sobre tratar é uma medida de prevenção de complicações futuras. Porque você não tem como prever o desfecho, né? Naturalmente, a gente torce pelo melhor, mas não necessariamente isso vai acontecer. Então, se você tem um cálculo na vesícula, se você conversa com seu cirurgião, conversa com seu médico, discuta as possibilidades. E, assim, colocar no radar a remoção dessa vesícula é sempre interessante. Lembrando que a vesícula ela é importante na digestão dos alimentos, mas ele é apenas um saquinho que armazena a bile. A bile faz a digestão dos alimentos gordurosos, mas ele não produz nada, ele só armazena. Então, dá para se viver completamente bem sem a vesícula, que inclusive é uma das cirurgias mais feitas no aparelho digestivo. Bem, doutor Rui, provocamos as feras, né? Exatamente. Agora tem que aguentar. O fato é que tudo isso que você que está nos acompanhando pelo YouTube, aqui pela Rádio CBN, todas as formas de intervenção, os exames que são necessários e os profissionais com quem você precisa ter contato, tudo isso tem lá na MedRádios. Exatamente. Elias, uma das coisas importantes desse diálogo aqui é colocar a população ciente, entendeu? Levar para a população a informação de que hoje as doenças hepáticas, as doenças pancreáticas, as doenças do trato digestivo de uma maneira geral, podem ser abordadas, podem ser diagnosticadas e eventualmente tratadas com um grau de excelência que antes você só teria no sul do país. Isso é muito importante. Então, você está aqui diante de 2 jovens profissionais, mas com formação muito específica e dispondo de equipamentos bastante atualizados para oferecer à população alternativas de lesões, de tratamento de lesões que até então era tido como tão complexa que tinha que sair do Estado. Hoje nós podemos acolher esse paciente e tratá-lo da melhor maneira possível. Muito bem, doutor Ives, foi um prazer conhecê-lo, tê-lo aqui no consultório CBN MedRádios. Prazer foi meu, muito obrigado pela oportunidade.
Dr. Bruno, prazer conhecê-lo e tê-lo aqui também. O prazer foi meu, Alice. Eu só queria deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes que façam exames preventivos, busquem diagnósticos precoces. Isso impacta e muda o desfecho da evolução dessas doenças. Muito bem, a nossa conversa aqui com o Dr. Ives Borer, médico radiologista intervencionista, Dr. Bruno Vieira, médico endoscopista, e com o Dr. Rui Costa, esse médico neurocirurgião, diretor-presidente da nossa querida Med Rádios. Um prazer, doutor, tê-lo aqui no consultório novamente. Mais uma vez, obrigado, Elias. Muito obrigado mesmo. E a nossa querida Edjane, né, que está por aqui. Sim, também. Nos bastidores, mas prestando um enorme serviço. E com atenção aqui, viu? Ela está prestando atenção em tudo, pensando, eu estou imaginando que ela deve estar olhando ali nos exames dela, se tem algum cálculozinho na vesícula, eu também vou olhar nos meus. Se um dia você der a oportunidade, a Edjane tem um extenso relato, porque a Edjane, desculpa dizer isso, Edjane, não só como uma excelente assessora de imprensa, mas a Edjane também já foi nossa paciente e teve uma condição muito feliz, muito boa, de uma patologia bastante grave que ela Vamos buscar esses relatos todos. Qualquer dia desse vamos trazer a Edjane para contar o relato dela aqui. Muito obrigado a todos. Seguimos agora com as informações das ruas da cidade, informações com Vitória Nive.